Muito bem, você está chegando aqui no nosso primeiro vídeo do volume 2, esse volume que vai trazer aí uma observação clara de como os fenômenos na nanoescala ocorrem na natureza. Mas esse assunto está lá no capítulo 2 e neste momento, aqui no capítulo 1, a pergunta é: por que as forças intermoleculares são tão importantes no mundo nano? A verdade, pessoal, é que não dá para a gente entender por completo os fenômenos na nanoescala se a gente não fizer uma revisão das forças intermoleculares e também dos próprios conceitos de ligação química, polaridade de molécula, polaridade de ligação. E é por isso que esse vídeo vem retomar esses conceitos ou deixá-los mais claros para você poder entender os próximos tópicos que nós vamos abordar. Por isso quero te trazer aqui na minha tela compartilhada, porque hoje nós vamos discutir esses fios invisíveis que governam a nossa realidade e, na verdade, sustentam muitas moléculas, fenômenos ou outras coisas que você vai descobrir nesse nosso vídeo super legal. Então, esse bate-papo é para te levar a uma compreensão clara daquilo que é ligação química e daquilo que é força intermolecular. Então, as ligações químicas, ela ocorre entre os átomos e as forças intermoleculares, como o próprio nome sugere, ela ocorre entre moléculas. Basicamente, nós vamos discutir três tipos de forças intermoleculares, apesar de haver outras delas. Mas para o mundo nano, ou pelo menos para você compreender o que vem pela frente, elas são suficientes. Já já a gente fala sobre ela. Por isso é muito importante a gente explicar que quando você evapora uma água, você está rompendo as interações entre as moléculas, nunca a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio. Então é como se a gente brincasse de que as ligações químicas é o tijolo e as forças intermoleculares o cimento que mantém as moléculas unidas. Muito bem. Os três tipos de forças intermoleculares que nós vamos estudar vai ser ligação de hidrogênio, dipolo e força de Van der Waals, que é a mesma coisa que força de London, que é a mesma coisa que dipolo induzido e dipolo induzido. Vamos devagar, vamos começar por ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são um tipo especial de força intermolecular, porque ela é um tipo especial de dipolo, mas ela ocorre quando o hidrogênio está ligado aos três átomos mais eletronegativos que nós conhecemos, que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Muito bem, e aí há uma curiosidade, né? Aquela questão da anomalia da água, que é o fato do gelo ser menos denso que a água líquida, né? Ou seja, a água no estado sólido ela é menos densa do que a água no estado líquido. Isso ocorre porque a água, com seus dois pares de elétrons não ligantes, ela forma uma estrutura tetraédrica no momento em que ela está se solidificando. Então isso faz com que crie muitos espaços vazios e acaba expandindo, aumentando o seu volume. Quando a gente aumenta o volume, naturalmente a densidade diminui. Então essa é uma explicação para essa anomalia da água. Outra coisa interessante é que as forças intermoleculares são responsáveis por uma série de propriedades dos líquidos, como tensão superficial, viscosidade, capilaridade, que está envolvido aí com forças de adesão e coesão. A gente vai explicar isso tudinho. Então, bora lá. Ligações de hidrogênio é um tipo de interação intermolecular muito forte e aí nós vamos encontrar ligações de hidrogênio em alguns fenômenos na nanoescala. O segundo tipo de força intermolecular que eu quero destacar e revisar são as interações do tipo dipolo-dipolo. Essas ocorrem entre moléculas que são polares. Moléculas polares é aquela cujo vetor momento dipolo é diferente de zero. Então, a gente percebe que quando você tem uma molécula que é polar, as interações que governam essas moléculas são interações do tipo dipolo-dipolo. Lembrando, ligação de hidrogênio é um tipo especial de interação do tipo dipolo-dipolo. E vocês sabem muito bem que quando eu tenho uma diferença de eletronegatividade, eu consigo construir o vetor momento dipolo e a partir da análise das direções
desses vetores, eu consigo prever, por meio da geometria da molécula, se ela vai ser polar ou apolar a partir do cancelamento ou não desse vetor momento dipolo. Outro tipo de força intermolecular que a gente vai utilizar e vai discutir são as forças de London, antigamente chamadas de forças de Van der Waals, e nos livros, né, ela é estudada também como força do tipo dipolo induzido e dipolo induzido. Essas são consideradas forças um pouco mais fracas do que se comparado com a dipolo-dipolo e com a ligação de hidrogênio. Elas vão acontecer em moléculas ou estruturas apolares. Então você perceba que a gente está discutindo dois sistemas completamente diferentes. Sistemas polares, que pode ser dipolo-dipolo ou, em alguns casos especiais, ligações de hidrogênio, caso o hidrogênio esteja ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, e sistemas apolares, como essas que são as forças de London. Vocês vão perceber que no capítulo 2, quando a gente apresentar os efeitos nano na natureza, essas forças intermoleculares vão aparecer por lá, inclusive no caso da lagartixa gecko. Tudo bem? Bom, outra coisa importante também, e aí vem um outro tipo de força intermolecular, que é a dipolo induzido, que é quando você tem uma molécula polar que acaba induzindo ou deformando a nuvem eletrônica de uma molécula que era apolar. Então surgem aí os chamados dipolos momentâneos ou dipolos induzidos. E é graças a esse fenômeno que nós conseguimos observar um pouco da solubilidade do oxigênio, que é apolar, na água, que é polar. É muito importante porque essa polarizabilidade, que é a capacidade de distorção da nuvem eletrônica que uma molécula pode apresentar, basicamente quanto mais elétrons ela tem, mais polarizável ela é. Então, na presença de uma molécula polar, eu consigo distorcer a nuvem eletrônica e isso faz com que ocorra uma atração momentânea, um dipolo instantâneo entre essa molécula polar e a outra apolar, que agora acaba tendo uma deformação da sua nuvem. Então, quanto maior a molécula, mais elétrons ela tem, mais polarizável ela é. Isso vai ser muito importante para a gente compreender, por exemplo, como eu disse, solubilidade de oxigênio em água ou solubilidade de substâncias apolares em meios polares. Basicamente, então, no ranking, ligação de hidrogênio tem uma intensidade muito alta, dipolo-dipolo também é bem intensa, claro que depende da diferença de eletronegatividade entre as espécies, e as forças de London são mais fracas, mas nós vamos observar que esse fraco, se multiplicado por milhões e milhões de vezes, pode se tornar muito forte. É muito importante que aquele mito lá de regra de solubilidade, semelhante dissolve semelhante, ela é um pouco perigosa, ou na verdade ela é meio que uma decoreba, ela não explica direito. Como eu estava ali no exemplo anterior, você tem a possibilidade de solubilizar oxigênio, que é apolar, em água, que é polar. Então, se essa regra fosse uma regra de ouro, tipo semelhante dissolve semelhante, nunca teríamos a possibilidade de ver o oxigênio dissolvido na água. Então, na verdade, não é bem assim, isso daí é uma visão muito arcaica. O mais importante é você entender como funcionam esses sistemas e a forma como as interações intermoleculares governam. Então, no fundo, pessoal, tudo é uma competição energética, né? A solubilidade, ela não é uma afinidade mágica, ela é um balanço energético. Então você tem fenômenos que vão consumir energia, fenômenos que vão liberar energia, e isso tudo é um arranjo energético que vai acontecendo, né? Uma compensação para que você tenha a vantagem ou não de estar solubilizado naquele meio. Isso é o que vale para todos os sistemas, tá? Obviamente que a gente sabe que tem sistemas em que a dissolução é endotérmica e a dissolução é exotérmica, processos que envolvem absorção ou liberação de energia no balanço final, mas isso é uma outra discussão que não cabe aqui na nossa aula. E aqui, aquele caso, né, de que semelhante dissolve semelhante, é uma grande decoreba, porque naturalmente a gente vê que a água, que é um sistema polar, é capaz de distorcer a nuvem eletrônica do oxigênio,
gerando polos momentâneos, o que permite o oxigênio se dissolver na água. E aí nós sabemos muito bem dessa questão da existência de vida aquática, justamente pela possibilidade que o oxigênio tem de se dissolver. Óbvio que não é 100%, óbvio que essa água não está com 100% de oxigênio ali dentro, gira em torno de 20%, mas 20% que é suficiente para manter a vida no ambiente aquático. Então você vê a importância da força intermolecular nesses sistemas. Combinado? Até aí, tudo bem, pessoal? Tranquilo? É um vídeo, de novo, onde eu estou trazendo um bate-papo com vocês para a gente não esquecer de pensar em forças intermoleculares quando eu estiver discutindo os efeitos nano na natureza. Porque as nanoestruturas vão depender dessas forças intermoleculares para que aquele fenômeno ocorra, para que aquilo esteja estruturado. Vocês vão entender mais à frente. Então, a gente não pode chegar ali mais à frente e meio que tentar enganar ou não discutir forças intermoleculares ou passar batido. A gente precisa, por isso que esse capítulo 1 no livro nós tivemos esse cuidado de resgatar o conceito de ligação química, conceito de forças intermoleculares, para você ter uma visão, que a gente costuma, uma visão mais molecular dos fenômenos que vão acontecer, das interações que vão acontecer na nanoescala. Por isso que a gente trouxe vocês para essa aula que eu estou discutindo em detalhes. Muito bem, no capítulo 2, nós vamos contar o caso da lagartixa gecko, que não usa cola, não usa ventosa, não tem truque nenhum, mas ela tem um poder de adesão muito forte a diferentes tipos de superfície. O que acontece? Elas possuem essas cerdas e ao final de cada cerda, de cada filamento desse, ela tem nanoprojeções. São milhares e milhares e milhares de nanoprojeções em cada cerdas. Então você vê, ela utiliza a força de Van der Waals para aderir à superfície, e como a gente viu, a força de Van der Waals é uma força intermolecular fraca, mas é o fraco multiplicado por milhões de vezes, porque numa única pata você tem milhares de cerdas e na ponta de cada cerda você tem nanoprojeções. Então você tem um efeito multiplicador muito intenso. Então, uma lagartixa que tem aí um peso real de 70 gramas, aqui em média, ela pode suportar cargas aí acima de 100 quilos. Se você for comparar esse poder de adesão, a gente explica isso melhor lá no capítulo 2, quando a gente falar do efeito nano na natureza. Outra coisa também que acontece é no caso do efeito lótus. Vocês vão ver, a lótus é uma planta cuja folha permanece sempre limpa. Então esse ângulo de contato, a forma como as gotículas de chuva interagem com a superfície, isso também pode ser discutido do ponto de vista de interações intermoleculares. Então nós vamos estudar isso claramente. Outra coisa é a forma como a gente lava a louça, né? A forma como o sabão envolve a gordura. Se você olhar para a forma como o sabão envolve a gordura, você pode discutir isso tudo do ponto de vista de forças intermoleculares. A cauda da molécula de sabão ou de detergente, ela é apolar, então ela fica virada para a gordura, enquanto a cabeça, que é polar, ela vai interagir com a água, formando as tais micelas que são estruturas que são organizadas por forças intermoleculares e vão permitir, nesse caso, fazer a limpeza ou tirar a gordura daquela superfície. Ou seja, é uma arquitetura a nível molecular. E para finalizar, eu acho que a gente não poderia deixar de discutir ou de colocar como exemplo a questão da força invisível que mantém a vida. A dupla hélice de DNA, só existe a dupla hélice, ou o formato de dupla hélice só existe devido às ligações de hidrogênio que acontecem entre as bases nitrogenadas. Então, as bases nitrogenadas, citosina, guanina, timina, adenina, todas essas bases nitrogenadas, elas interagem entre si, ali na ponta, por ligações de hidrogênio. Elas têm as terminações nitrogênio e hidrogênio e elas interagem umas com as outras. E você vê,
a importância da existência da dupla hélice de DNA para a vida como um todo. Então, as forças intermoleculares governam e mantêm a nossa vida. Outras questões importantes que nós vamos discutir mais à frente, no próximo vídeo, é sobre a tensão superficial. Então, a tensão superficial, ela existe devido às forças intermoleculares, em especial, no caso da água, devido à ligação de hidrogênio. Essa membrana invisível, essa película que se forma, é devido às interações intermoleculares que ocorrem entre as moléculas que estão ali na superfície. Então, você vê propriedade dos líquidos sendo regidas por forças intermoleculares. Então, pessoal, para finalizar, as forças intermoleculares, elas são extremamente importantes em diversos processos, em diversos fenômenos. Então, desde a forma como o sangue flui no seu corpo, até como uma bicamada lipídica se organiza, ou como uma micela de sabão se organiza, forças intermoleculares são fundamentais para a gente entender fenômenos que ocorrem a nível molecular. Então, a gente citou aqui alguns exemplos, essa é uma aula de abertura, mas você pode olhar para as forças intermoleculares numa perspectiva diferente, porque eu vou te levar para o mundo nano, e lá no mundo nano você vai entender claramente que os fenômenos que ocorrem na nanoescala são regidos por forças intermoleculares e, lógico, por outras forças, por outros fenômenos, mas em especial a gente precisava explicar sobre forças intermoleculares no capítulo 1 para eu te levar para novas descobertas no capítulo 2. Mas antes disso, a gente se encontra num próximo vídeo ali na frente. Tchau, tchau!